Bom, vamos lá. Fantasma virtual, na verdade, é uma pergunta, mas tudo bem. Olá, Matheus e Ana. Meu nome é Fulano. Na época ele tinha 22 anos, agora não tem mais. Isso daqui foi mandado alguns anos atrás. Sou de São José do Rio Preto também e acompanho o blog há um tempo. Já mandei uns 2 conteúdos até. Ontem eu estava conversando com a minha irmã e a gente começou a se lembrar de algo muito estranho que aconteceu com a gente em 2012. Até então, a gente achava que tinha sido alguma brincadeira de alguém, mas relembrando os fatos, chegamos à conclusão de que foi algo muito bizarro para ser isso. Vamos aos fatos. Era uma noite de outubro. Nós estávamos fazendo uma festinha com alguns amigos aqui no quintal da minha casa. Aquela coisa clássica de amigos reunidos, bebida, piscina de plástico cheia, música, enfim. Lá pelas 2 da manhã, tivemos que desligar o som porque os vizinhos estavam reclamando do barulho. Apesar de ser uma madrugada de sábado. Olha, hoje, sábado. Sábado à noite. Como não tinha mais nada para fazer e todo mundo estava bêbado demais para ficar parado, a gente resolveu entrar no Omegle para zoar com quem estivesse online. Para quem não conhece, Omegle é um bate-papo em que você conversa com estranhos aleatórios usando a webcam. Você entra, começa o bate-papo e vai passando as pessoas, caso não queira conversar com alguma específica. O site sorteia alguma pessoa do mundo inteiro e coloca para conversar com você. Pois bem, lá estávamos nós, rodando o Omegle, procurando alguém bacana para bater papo. Éramos em umas 7 pessoas, todo mundo apertadinho na frente do computador para caber na tela. Depois de passarmos por alguns caras exibindo seus órgãos genitais, né? Isso acontece bastante nesse horário. Continuamos rodando no site. Até que paramos em uma pessoa. Aparentemente era um homem, sentado de costas para a câmera. Ele estava em uma sala vazia e meio bege, com uma luz bem fraquinha. Nós começamos a gritar no microfone coisas do tipo: "Cara, a câmera é desse lado, viu?" Ou "Não dá as costas pra gente não, mané!" E de repente ele se virou. Para nossa surpresa, ele estava usando uma máscara muito bizarra. Parecia feita de gesso ou de cera. Tinha 2 olhos redondos pintados com grandes pupilas dentro. E a boca parecia um batom borrado. Depois de um tempo que isso aconteceu, eu vi em outro blog umas fotos de Halloween antigo e encontrei uma máscara bem parecida com a desse cara. Está em anexo à imagem. Então depois a gente mostra, tá? Nós começamos a brincar, falar que a máscara dele era bem assustadora, perguntando como ele tinha feito, perguntando como ele tinha feito ou onde ele tinha comprado, mas ele não respondia. Apenas ficou parado olhando para a tela. E no máximo inclinava a cabeça para os lados. O áudio dele era um ruído indistinto, como se um ventilador estivesse ligado próximo ao microfone. Como ele não falava nada, a gente deu ESC para pular para outra pessoa. O site avisou que estava procurando outro estranho aleatório pra gente. E, quando voltou, era o mesmo cara. Dessa vez ele estava mais próximo à câmera e o som era um ruído agudo de microfonia. "Você de novo?" nós dissemos. E foi então que ele começou a conversar por texto. Vou reproduzir mais ou menos a conversa que eu e minha irmã conseguimos nos lembrar. Então ele escrevia assim, no chat lá do negócio: "Deixa entrar." E nós respondíamos: "Pode entrar, cara, mas traz mais cerveja." E ele escrevia: "Somos família Luísel Macker, Sara Macker, Uila Macker, Silvia Macker, Estrênio Macker, 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 Macker." E assim ia. Nós: "Legal, nós somos amigos." E ele escrevia: "Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar." Seguidas vezes: "Deixa entrar, deixa entrar. Nós somos família." Depois disso, ele começou a mandar uns números. Pareciam coordenadas geográficas, misturadas com horários.
Nós não entendemos nada. E como estávamos bêbados e zoando, começamos a digitar números aleatórios também, mas ele não parou. Continuou enviando esses números, alternando com deixa entrar ou somos família. E esses nomes aí que já foi citado. A gente não tinha nada melhor para fazer. As outras pessoas no site só estavam procurando por sexo virtual. Então nós continuamos conversando com ele, dando corda para aquela conversa sem noção e ininteligível. De repente, ele parou de digitar. O mais estranho era que, mesmo quando ele estava digitando, a pessoa não se mexia na imagem. Começamos a achar que era uma gravação e não a imagem de uma webcam real. Enfim, ele parou de mandar coisas e ficou olhando para a câmera. Foi quando meu celular começou a vibrar na mesa. E o identificador de chamadas mostrava um número enorme. O DDD não era daqui e o código do país era +7, que depois de pesquisar descobrimos que era da Rússia. Eu atendi o celular e começou a tocar uma musiquinha de caixa de música. Coloquei em viva voz. O som era sinistro. Depois de alguns segundos da caixa de música, começou a tocar uma espécie de música country antiga, com som de pessoas sapateando, batendo palmas ao som da música e eventualmente gritando "Hey!" no meio da letra. Em seguida, começou uma voz parecida com a de comercial dos anos 80, meio anasalada e abafada, falando coisas que a gente não entendia, provavelmente em russo. Depois, uma voz parecida gritou em português: "O show vai começar!" E umas pessoas aplaudiam como uma música de circo no fundo. Então começou um barulho de interferência de rádio e a ligação caiu. Logo em seguida, ele enviou no bate-papo: "Deixa entrar." Foi então que começamos a ficar com medo. De início, imaginamos que era alguém que nos conhecia, tirando onda com a nossa cara. Comecei a perguntar quem era, e ele só respondia que era a família. E aquele monte de nome estranho. O celular da minha irmã tocou. Era o mesmo número. E quando ela atendeu, eram os mesmos sons. Quando a ligação acabou, a câmera dele ficou preta por alguns segundos e, de repente, voltou. Mas ele não estava mais na imagem. Agora era a imagem de uma rua meio escura. Só dava para ver os postes e algumas casas. A imagem começou a se movimentar como se a pessoa que estivesse filmando tivesse começado a andar pela rua. Percebemos então que era a minha rua. Ele caminhou e quando a imagem começou a se aproximar da minha casa, minha irmã e uma amiga correram para a sala para trancar a porta e ficaram olhando pela janela. Eu continuei no computador com os outros amigos e a filmagem chegou até a minha casa. Um zoom deu close no rosto da minha irmã e da amiga dela na janela. E eu gritei para elas saírem de lá. Elas fecharam a janela e isso apareceu na imagem também. E correram para fora, apavoradas, para o quintal, que eles estavam, acho. Eu perguntei quem era e elas disseram que não tinham visto ninguém na rua. Então eu digitei no bate-papo que iria chamar a polícia e ele continuou lá por mais alguns minutos, filmando a minha casa. De repente, o cara com a máscara apareceu na imagem novamente e digitou: "Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar", seguidas vezes. A imagem ficou escura e ele se desconectou. Nós chamamos a polícia, que veio até aqui, mas não encontrou nada. No dia seguinte, o cara da máscara adicionou todos nós no Facebook, com o nome de Luiz Elmacher. O perfil dele dizia que ele era da Rússia. Tinha algumas postagens em russo, outras em português, e uma coordenada geográfica que, depois que jogamos no Google Maps, descobrimos que dava em um terreno vazio na Rússia. Também havia no perfil dele algumas fotos de meninas ao lado do cara com a máscara. Fotos antigas de mulheres com bebês e legendas do tipo Mãe Sara ou Vovó Macker.
Eu rejeitei a amizade e meus amigos disseram que fizeram o mesmo. Mas ele mandou inbox para cada um de nós um horário diferente e escreveu: "Vamos entrar, somos família." Meses depois, ele comentou em uma foto minha no Facebook, com uma data e um horário. E aí ele enviou por anexo também. Depois disso, não tivemos mais nenhuma notícia desse cara. Ele não mandou mais nada no Facebook e quando eu e minha irmã procuramos por ele no outro dia, enquanto relembrávamos a história, não encontramos nada. O link do perfil dele no comentário que ele deixou na minha foto está inativo, porque o perfil deve ter sido desativado ou bloqueado. Enfim, o fato é que a gente achou isso muito estranho. Chegamos a pensar que fosse alguém que nos conhecia, mas depois de relembrarmos hoje, levantamos algumas questões que deixam essa hipótese improvável. Como ele entraria no Omegle e encontraria justo a gente, com milhares de pessoas online? Como alguém que a gente conhece tem o número da Rússia? Como a pessoa conseguiria vir até a minha casa sem desconectar a internet e filmar aqui, sem minha irmã ver ninguém na rua e sumir de repente? Enfim, ficamos assustados de novo. O que será que foi isso? Um hacker? Um fantasma se aproveitando da tecnologia para assombrar os outros? Sou muito cético em relação a isso, mas que é estranho é. Abraços. Olha lá. Tá. E aqui depois o Matheus vem mostrar o que ele anexou. A foto do que parecia ser o cara lá sentado, que se virou e tinha aquela máscara. E o comentário que ele deixou lá no Facebook do moço que nos conta esse relato. E aí, galera? Conversando com esse moço, ele falou, olha, até hoje eu ainda acredito que pode ter sido algum tipo de hacker, alguma brincadeira. Vai que a minha irmã, que ele falou, vai que a minha irmã não viu e tinha alguém lá, mas no escuro ela não viu que tava filmando, ou... não sei, foi muito estranho. Ele falou, foi muito estranho. Mas, sei lá, ele ainda procura uma explicação plausível, né? Que não seja... Mas é muito estranho, é tudo muito louco. Filmar a casa, você tá num site desse, de repente toca o seu telefone. Então é alguém que tem que ter o seu telefone. Ele apareceu pra você naquele computador. Ele tem o seu telefone. E ele aparece na frente da sua casa. Dá pra dar um medo. Bonito. Qual a opinião de vocês? Escrevam aí, por favor. Assim que o Matheus puder, ele vem mostrar aqui as imagens. Ele pôde agora. Ele tá me chamando? As imagens aqui que ele deixou anexada. Põe imagens na tela pra mim, por favor. E a chuva, tá boa? Tô testando aqui pra ver se eu consigo gravar. Sempre que o Matheus vai gravar, cai uma chuva bonita. Aí, ó. Então, esse é o print que ele tirou do recado que essa pessoa estranha aí deixou. Uma data e um horário, é isso? Mas ele falou que nada aconteceu nessa data, nesse horário. Ele realmente não sabe o que é. E a outra foto, que é a da... Aí, ó. Esse é o comentário que deixou na página dele. Um tempinho depois. E a próxima foto é o que ele encontrou na internet, que era uma máscara bem parecida com essa. Era o homem que estava sentado. Ele não sabe se é uma coisa de gesso, de cera, mas era essa máscara que ele se virou e estava vestindo. Ou ele é assim, né? Sei lá. Alguém já viu isso? Alguém, credo... Alguém sabe explicar? Alguém tem alguma explicação? Alguém já teve uma experiência com isso daí? Alguém escreveu que lembra o Babadook também, do filme lá. Babadook. Certo? Beleza. E aí, o que vocês acham? Dá pra dar um medinho essa situação?